Olá, bem-vindos ao podcast Crer para Viver. Meu nome é Timóteo Madaleno, eu sou professor de psicologia do Instituto Federal de Goiás, eu tenho a minha formação toda na psicologia, né, em parte, graduação, mestrado e doutorado. Tenho também uma formação em teologia pastoral e urbanidade pelo Instituto Superior de Teologia Luterana. Aqui do meu lado, o professor Cláudio Ivan de Oliveira, professor de História e Epistemologia da Psicologia da PUC de Goiás. O professor Cláudio ele é psicólogo, ele tem doutorado em Psicologia pela UNB, assim como o meu doutorado também foi pela UNB, que eu esqueci de falar. E o professor também ele tem uma formação em Teoria Social e em Teologia Pastoral e Urbanidade, também pelo Instituto Superior de Teologia Luterana. Também aqui comigo o professor, pastor Anderson Cleiton Pires, tem uma formação um pouco mais ampla, né? Ele é doutor em Sociologia pela Federal do Rio Grande do Sul e é doutor em Teologia e especificamente em Hermenêutica Bíblica pela Este de São Leopoldo do Sul. Eu já falei bastante da formação dele anteriormente, né? Por hoje eu vou deixar assim. Então esse é o nosso episódio de número 35 com o tema Conversão e o processo de cura da depressão, hoje parte 6. Rapidamente, lembrando que no último episódio nós enfatizamos que a fé ela tem um poder de curar qualquer coisa, mas a gente está falando agora da depressão. Então, a cura ela pode vir a partir de uma releitura de interpretações que eu fiz de experiências e a partir disso construir crenças, não é, sobre mim mesmo, sobre o meu futuro, sobre o que pode e o que não pode ser mudado. Então, quando eu acredito que algo não pode ser mudado e que uma porta está fechada, isso produz no olhar para o futuro uma esperança negativa. Não tem jeito, acabou. Então a gente falou, olha, a partir de uma ressignificação à luz da fé, é possível reverter esse processo. E ao invés da crença de não tem jeito, a gente pode abrir um novo horizonte. E a gente também falou que há casos em que essa cura pode ser instantânea. Eu posso simplesmente pedir a Deus. E o Espírito Santo, que leva com gemidos inexprimíveis, ele simplesmente leva isso até a Deus, que responde de imediato e vem com a cura. Nós acreditamos que a cura pode vir dessas formas, né? Então a gente está considerando isso, considerando então que o Evangelho, a gente está aqui por isso, porque a gente acredita que o Evangelho ele é poder de Deus para curar. Né? Então a gente está aqui para anunciar esse Evangelho, né? E a partir disso chamar para a cura. Considerando isso, nós trouxemos perguntas para, a partir de um processo de lidar com as respostas dessas perguntas, apresentá-las, apresentar reflexões que respondam a essas perguntas, chamar para essa cura através da fé. Nós paramos ainda numa pergunta que eu acho que não está totalmente fechada, ou se tiver, a gente pode só fazer uma rápida revisão delas para seguir adiante, né? Vou repetir a pergunta, a terceira pergunta então. O que a fé possui em sua natureza operacional que representa um risco ontológico para a depressão? Fazendo uma rápida interpretação. O que a fé tem que pode colocar a depressão em xeque? Acho que o professor Cláudio anotou. A fé, ela implica, de forma bem resumida, a alcalinização do sistema de crença. E alcalinização significa multiplicação de crenças alcalinas. Crenças alcalinas produzem uma atividade calonoética, uma atividade de reflexão terapêutica para o indivíduo. Isto porque o componente fundamental da fé é o da confiança e não do medo. Então a fé implica a redução do capital fóbico, ao contrário da depressão que inflaciona o capital fóbico e, portanto, projeta o horizonte da vida com medo, ao mesmo tempo que também existe na depressão o fenômeno muitas vezes chamado de ruminação, não é? O passado é trazido de volta com culpa, acarreta a experiência da culpa e da vergonha. E enquanto a fé, ela nos fala de uma ressignificação de um passado em função de um futuro que precisa ser vivido com propósito, com esperança, abertura para novas possibilidades. Então, o que eu disse lá é que existe uma relação de exclusão entre esses dois conceitos.
Eu vou complementar o que o professor Cláudio disse e vou mostrar numa outra perspectiva o que a fé possui que malogra a operacionalidade da depressão, sobretudo do ponto de vista do tipo de sugestão que ela produz no depressivo enquanto ele está nessa condição e nesse estado, né? Bem, fé é o quê? Fé é certeza. Certeza de quê? De que a vida é viável. O que é a depressão? É a certeza de que a vida não é viável. Essa é a diferença. Então, o que a fé produz, o que ela malogra na depressão? Ela malogra essa natureza mordaz da depressão, de tirar o apetite para a vida de uma pessoa. Então, a meu ver, isso é o de fundamental. Quem estava com depressão, destituído de uma fé com certeza, com alto grau de confiança, ela estava com medo de sair para fora e sair para a vida. O que isso acontece? O que isso resulta? Resulta numa privação da própria vida. O que a fé faz? A fé traz a vontade de viver. Então, se traz a vontade, então ela malogra, ela produz um efeito contrário, é o nó do nó na depressão, né? Quer dizer, ela despotencia a fome de matar, de conduzir para a morte, de todo o processo depressivo. É isso que a fé faz, é o que diferente, é o que de mais eficiente ela produz contra o processo de depressão, né? É uma pergunta que, de certa forma, também elas estão todas encadeadas, né? Elas estão ligadas entre si. E quando a fé deixa de representar esse risco para a depressão? Né? Quando a fé ela perde esse poder, né, de colocar a depressão em xeque? Quer começar, bicho? Vou lembrar o seu comentário do podcast exatamente anterior, quando você fala daquele pai que leva o filho para Jesus Cristo, o filho que está doente e ninguém consegue curá-lo, não é? E o pai fala dessa experiência de anos que adoeceu a fé, produziu a fé pessimista ou a desconfiança, não é? E você diz que naquele momento a cura do filho daquele homem, na verdade, é a cura da fé daquele homem. Ele diz para Jesus: ajuda-me na minha pequena fé, na minha falta de fé. Portanto, é exatamente essa fé que está adoecida, ou seja, o componente da confiança está ferido de morte, essa é uma fé que perde o seu poder de ameaça quanto ao processo da depressão. A pergunta seguinte é: em que circunstância a fé entra no coração humano e produz um impacto capaz de desparadoxalizar o horizonte da vida humana no mundo e dar o início a um processo de cura? A circunstância, que eu acho que está É a circunstância. Está na palavra-chave aqui da pergunta. Bem, a circunstância é a circunstância do desespero. É a circunstância em que no sistema de fé, de um depressivo, as crenças elas entram em processo de ebulição. Na teoria do sistema de crença, a gente Sistema de estruturação. Estruturação de crença, eu não me lembro exatamente se isso foi colocado lá, mas eu penso que sim. Se não foi para o livro, vai, certamente para o livro vai, que eu vou fazer daquele artigo um livro. Então, eu penso que entra em processo de ebulição o sistema de crença e as crenças entram em processo de aflição. Eu dei um título, né, criei um conceito, a aflição das crenças, né?
Então, nesse momento, o horizonte ele se torna presentificado, ele se presentifica, o futuro se presentifica. Portanto, o presentifico, quando um futuro é presentificado, então o fôlego para se viver fica exatamente dessa extensão, no tamanho dessa. O presente significa um ponto inextenso. Isso é o presente. O presente é um ponto inextenso. Enquanto o passado é um ponto de extensão para trás, o futuro é um ponto de extensão para frente, o presente é um ponto sem extensão, portanto, um ponto inextenso. E exatamente do tamanho desse ponto inextenso é que fica a projeção da vontade de viver de um depressivo, é o desespero. A expressão desespero algumas vezes é utilizado no grego daquela forma como o professor já colocou, né? Inclusive está na teoria, né? A negação do elpis, né? Se a negação do elpis é a antiprojeção, quando você tira da fé a sua natureza projetiva. Elpis é esperança, né? Então, elpiso significa espero. Apélpiso significa não mais espero, né? Ou desespero, né? Então, veja bem, a circunstância é exatamente essa, é uma circunstância. Agora, veja bem para quem está nos assistindo. Eu vou tentar ser rápido para a gente ter mais tempo, ser mais objetivo. Nós temos dois elementos que são complexificadores do ponto de vista da experiência humana. O primeiro é o tempo. Aliás, o primeiro é a aflição das crenças. Ela é produzida porque há um impacto entre o sujeito e o mundo, entre a pessoa e o mundo. O impacto gera um desencontro, um desencaixe. O mundo passa a ser ameaçador, passa a representar um potencial de morte para a pessoa. Então, o mundo da vida se converte em mundo da morte. A pessoa tende a se afastar desse mundo da morte. Mas com o tempo ela começa a se reaproximar da possibilidade desse mundo da morte, porque ele passa a ser a alternativa para não mais sofrer no mundo da vida. Então veja bem, como é que o Cronos, a expressão grega utilizada para falar de um tempo marcado, o tempo que escorre, que é marcado, cronometrado, esse tempo ele é um tempo que acentua e torna as possibilidades reprodutivas, potencializa a capacidade reprodutiva das crenças patonoéticas. Quer dizer, nós temos crenças patonoéticas que têm a função de exercer controle sobre outras crenças, e à medida que o tempo vai passando, essas crenças vão reproduzindo outras crenças. E, portanto, nós vamos inflacionando um processo, nós vamos nós vamos complexificando ainda mais o problema, porque quanto mais crenças vão sendo reproduzidas, mais o depressivo vai se entender incapaz de sair dessa condição de vulnerabilidade que a vida colocou. Eu acho que esse é o principal ponto. Eu não quero me estender para além disso. Eu acho até que assim, a gente não precisa ter pressa em ir para as próximas perguntas, né, para continuar gravando depois. Mas se quiserem também, a gente pode. Tá. Né, porque eu acho que essa é uma questão importante. Né? Lá na teoria, não fala, não usa, que eu me lembre, a expressão aflição das de crenças. Mas eu lembro que, na medida em que eu até quando leio ali, eu penso assim, aqui está aparecendo o conceito de complexificação em dois sentidos. Lá no sentido da teoria dos sistemas, lá, né, quanto mais elementos no sistema tem, mais complexo ele é, então mais crenças oxidantes. Ele vai se complexificando pela via negativa. Né, o sistema de crença é como se tivesse uma ferrugem que fosse se expandindo, corroendo ele. E isso vai produzir um tipo de olhar complexificante para a vida. Pequenas coisas vão ser percebidas como grandes problemas. Mas o problema é que complexificar ali é um conceito do Luhmann, né? Uhum. O conceito de desparadoxalização, descomplexificação é um conceito do Luhmann, na teoria de sistemas de Luhmann.
Na verdade, todo processo complexificante é um processo que gera efeitos negativos ou negativantes. Porque uma coisa é compreender um povoado com 5 pessoas. Como é que é a vida num povoado de 5 pessoas, 10 pessoas, 100 pessoas? Outra coisa é compreender a vida numa cidade de 10 milhões de pessoas. Sim, mas se essa complexificação acontece em sentido positivo, muitas crenças alcalinas, eu tenho um aparato para lidar com questões mais complexas, não? E de uma maneira mais Eu desparadoxalizante. acho que o grande lance do aumento, da amplificação de crenças de valor antipatológicos, né? É porque o sistema de crença vai ficando tão rigorosamente forte que você cria uma resistência mais de natureza emocional do que racional aos efeitos, que eu diria, aos efeitos subjetivos, efeitos subjetivos é efeitos de impacto numa dimensão da minha interioridade que não é possível entender, ter muita clareza dela, porque ela está certa distância que eu não me permite ter um acesso compreensivo, uma aproximação compreensiva. Então eu entendo muito, sim, turvamente o que está ali, mas não é suficiente para descomplexificar. Então, descomplexificar, eu prefiro até mais o termo de destensionar. Por quê? Porque ou desdramatizar. Por quê? Porque o distensionamento é exatamente o que fala de um processo de dor, de paixão, de patos. Quando eu falo de tensão, eu falo assim, eu estou tenso. Então toma um remedinho para distensionar. Aí você tira a tensão, você dá uma relaxada, né? Então distensionar é remover o efeito emocional produzido pelo processo. Então, nesse caso, eu acho que a amplificação das crenças não oxidantes, ela fortalece a ponto da pessoa ter uma resistência tal, tá tão protegida, que ela nem se sente ameaçado. Ela nem se sente ameaçado. Eu fico impressionado. Jesus estava lá no barco. E esse barco estava para afundar. E ele não se sente ameaçado com a circunstância. E os apóstolos falam assim, mas esse homem não reage, nós estamos para morrer aqui. E ele está dormindo. E ele levanta tranquilo, fala, qual é o problema de vocês? Vocês têm algum problema? Nós estamos morrendo aqui, o senhor está dormindo aí, o senhor vai deixar a gente morrer? Ele falou assim, não, o problema de vocês não é morte. Todo mundo vai morrer um dia. O problema de vocês é não conseguir alcançar a fé necessária para viver sem o medo da morte. Esse é o problema. O que está incomodando agora? A tempestade. Pô, a tempestade para. Tirou aquilo que estava produzindo medo. O sentimento. O medo é um sentimento. Acabou o sentimento. E eles já ficam gratos por ter parado com a. Aí Jesus diz, não resolveu. Nós vamos ter que conversar sobre esse tema em outro momento. Entende? Porque a circunstância é exatamente o momento em que todas as possibilidades são pensadas e zero de transcendência. Zero de superação, possibilidade de superação. Então, aí o desespero ele se torna ele ganha um sentimento de aflição. Aí quando você começa a pular em casa. Eu conheci pessoas que, numa circunstância dessa, começaram a correr na rua, correr sem alvo. Eu acho que era o problema do personagem lá aquele que corria, não parava. Forrest Esse era o problema dele. Ele corria porque estava fugindo de uma aflição. E não tinha. Ele corria. O grau de ansiedade fazia ele correr. Então, eu penso que existem pessoas que chegam a um grau de aflição tão grande
que eles não conseguem. Ou eles saem para correr, ou eles pulam de algum lugar. Aqui está falando que é uma circunstância, né, que vai produzir um impacto com um potencial de desparadoxalizar. Sim. Desparadoxalizar é um termo que, para o nosso ouvinte, né, é um termo técnico, é um conceito, é um termo da teoria social, do Luhmann, né? Desparadoxalizar. Paradoxalidade ou paradoxalização significa aumento do grau de incerteza em relação a um futuro ainda não vivido. Isso que é paradoxalização. Desparadoxalização significa simplificar, ou seja, a fé ela entra como elemento que simplifica um potencial ameaçador que está apontado do presente para o futuro. A fé simplifica, você não precisa ter medo, vai dar tudo certo. A fé cristã tem uma mensagem de cura para o mal da depressão no mundo de hoje? A pergunta traz um desafio, né? Mundo de hoje. Que mundo é esse no qual nós vivemos? É mundo do medo. Existe um ente social doente, um ente coletivo doente que está produzindo a doença do indivíduo. A análise acerca desse ente coletivo doente aparece no texto do professor Anderson Clayton Pires chamado A Insustentabilidade da Vida Humana num Mundo Sem Fé. Eu vou ficar tranquilo para falar, se eu exagerar vocês me chamem antes que eu me exceda, não é? Mas quero ficar tranquilo. Então, por que se fala da insustentabilidade da vida humana em um mundo sem fé? O que é um mundo sem fé? Veja que nós falamos de fé, confiança, não é? Um mundo sem fé é um mundo do medo. Eu e você vivemos em um mundo do medo. Mas o que foi que aconteceu para produzir esse mundo do medo? O professor faz uma análise nesse artigo, ele faz uma análise acerca dos processos de natureza cultural que produziram uma ruptura com um modo civilizatório, não é? Que se saturou, e a emergência de um novo modo civilizatório no mundo moderno. O advento mais importante para essa mudança, segundo o professor Anderson Clayton Pires, para essa ruptura, para essa emergência de um novo modo civilizatório que culminou no mundo do medo, foi o advento da ciência moderna. Por quê? Porque a ciência moderna afirmou a exclusividade de um método que pode nos conduzir ao conhecimento da realidade tal qual ela é. E à medida que esse ímpeto da redução da incerteza começa no pensamento cartesiano, mas se afirma também com a revolução científica e a construção do método científico, não é? Surge então um conhecimento, a ciência, que se torna a detentora do capital da verdade, que antes era de posse da religião, sobretudo na Idade Média. E agora a religião se torna conto de carochinha, não é? O corpo dogmático da religião, ele deixa de ser compreendido como dotado de credibilidade e passa a ser esse corpo dogmático da religião, então, reduzido à categoria de mito. A religião se torna um corpo dogmático moribundo, que perde a credibilidade. E dessa ausência de credibilidade, então, se abre espaço tanto para o progresso cultural, quer dizer, cada vez mais o indivíduo se sente, nessa modernidade, dotado de uma autonomia para um processo de racionalização no qual ele não depende mais das formas tradicionais de vida, mas busca a especialização profissional para obter o sucesso, o progresso, não é?
Mas não só o progresso cultural, como também o processo civilizatório. Esse é o mais importante. O que é o processo, perdão, não é progresso, não é processo, é progresso. Progresso cultural e progresso civilizatório. Nesse progresso civilizatório, o indivíduo se emancipa desse princípio de permitido e proibido da religião e surge um mundo que é muito bem caracterizado na canção Tempos Modernos, do cantor e compositor Lulu Santos. Ele fala de um mundo melhor no futuro, onde haverá mais habilidade para dizer sim do que não. Na verdade, então, emerge esse novo modo civilizatório. Ele é o modo civilizatório do sim. Sim para a plena realização do prazer, não é? Ele diz que nesse mundo, então, não haverá mais esse muro de hipocrisia, que provavelmente ele está se referindo à religião. Mas é o princípio de permitido e proibido que é o princípio que se torna erradicado dessa civilização. Mas o que é que isso tem a ver? O que é que isso tem a ver com a emergência de um mundo do medo? Esse é um mundo do medo, por quê? Porque dele foi erradicada a confiança, a coragem da fé. Nesse mundo do progresso civilizatório, um mundo edocultural, o ser humano se torna frágil. O ser humano se torna frágil porque ele é incapaz de existir sem beleza no mundo. Ele é incapaz de existir sem a coragem de se apresentar autenticamente. Também essa é uma análise feita no texto Sociedade do Glamour. E que proposta a fé cristã tem para se viver com coragem nesse mundo, para se viver longe desses processos de autorrejeição e culpa que tem conduzido as pessoas para a depressão? No final do artigo, o professor Anderson nos fala do servo sofredor, não é? Isaías 53. Quem é ele? Ele é aquele que, o Cristo ali, ele é o Messias, não é? Ele é apresentado como aquele que não tem medo da feiura, não tem medo de uma vida para o insucesso, não tem medo da rejeição. Então, a fé cristã nos apresenta essa via de superação da depressão. Que via é essa? É o estilo de vida do Messias, que tem coragem para viver sem beleza no mundo. Bem, a gente teria mais uma pergunta, a gente conversa depois se a gente abre ela, né, para fazer um episódio menor depois ou não. Eu acho que então a gente pode encerrar uma rápida oração, né, por aqueles que nos escutam, e eu vou orar encerrando esse episódio, e espero contar com vocês no próximo episódio. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos coloca diante de possibilidades de compreensão que ninguém mais pode nos dar. Te agradeço porque a partir da luz do Evangelho do Teu Reino, nós podemos construir uma esperança de que processos de morte que estão se desenvolvendo há muito tempo e que parecem não ter fim e nem possibilidade de serem encerrados, podem ser encerrados em definitivo. A minha oração é uma oração por aqueles que nos ouvem ou nos veem, que estão em processos de depressão há muito tempo, diante de uma circunstância de vida, de uma visão de mundo, da própria biografia e de futuro, sem esperança. Seja aqueles que estão há muito tempo, ou começando esse processo, ou seja quem for que precisar dessa ajuda. Nós te pedimos que enquanto nós falamos, Teu Espírito trabalhe e algo para além da nossa capacidade de explicação toque a consciência de cada um e cure. Esse é o meu pedido, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém.